Vamos seguir analisando então e repercutir as falas do presidente Donald Trump com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito bem-vindo aqui à CNN. Boa noite, Muriel. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Professor, quero te ouvir sobre esse cenário, especificamente quando a gente fala da faixa de Gaza. Não é a primeira vez que Donald Trump fala sobre isso. Ele começou esse discurso na semana passada, especificamente. Pessoas próximas a Donald Trump, principalmente do governo de Trump, foram pegas de surpresa. E agora ele reforça esse posicionamento e deixa claro que Gaza está destruída e que seria um ótimo local para empreendimento imobiliário. Fala que quer comprar Gaza. Qual o impacto de uma fala como essa, professor? Muriel, é verdade que Gaza está destruída. Foi destruída como resposta aos atentados terroristas de 7 de outubro de 2023. Foi destruída por Israel. Mas as pessoas que vivem ali, elas têm direito a viver naquele local se elas quiserem. Elas são refugiadas desde 1948, já são refugiados, portanto. A questão é a solução para elas, porque veja só, você não pode forçar mais de 2 milhões de pessoas a saírem daquele local se elas não quiserem. Isso é um crime de guerra. Deslocamento forçado é um crime de guerra pelo qual o Netanyahu e o ex-ministro da Defesa respondem no Tribunal Penal Internacional. Então, há mandados de prisão contra eles por terem ordenado deslocamentos do norte para o sul da faixa de Gaza e vice-versa, o ministro Gallant. A questão toda é para onde essas pessoas iriam? O Egito não vai recebê-las, o general al-Sisi é um inimigo da Irmandade Muçulmana, que é uma aliada do Hamas e não quer receber 500 mil, 1 milhão de pessoas do Egito. A Jordânia também não quer receber essas pessoas, o rei Abdullah corre o risco de cair caso haja 1 milhão de pessoas palestinas entrando na Jordânia. Então, para onde eles iriam? E como que seriam transportados se não for vontade deles deixar o local? E tudo isso para dizer que o plano do Trump é bastante improvável. É claro que Gaza tem que ser reconstruída. Geralmente, no direito internacional, a reconstrução recai sobre quem destruiu o território, mas isso não significa que as pessoas que estão lá não tenham direitos. E aí, só para finalizar, Muriel, os integrantes do Hamas, no início dessa guerra, eram cerca de 30 mil. Hoje são cerca de 15 mil, a estimativa de instituições internacionais, e alguns ainda estão se adicionando ao grupo por resposta a Israel. Mas a população de Gaza é de mais de 2 milhões de pessoas. A gente não pode fazer com que 2 milhões paguem pelo que 30 mil fizeram, Muriel. Exatamente, professor. Eu queria te ouvir também com relação a esse cenário, porque durante as falas de Donald Trump, ele também falou que os palestinos não podem voltar a Gaza porque o Hamas não pode voltar ao poder. Quase que colocando os palestinos como se fossem todos eles integrantes do Hamas. Quero te ouvir sobre esse ponto e também levantando a questão que quando a gente olha para a faixa de Gaza, ainda existe muito a discussão do Estado palestino, que até então esperava-se que esse fosse um assunto que deveria ser trazido e que deveria ser debatido. O Estado palestino e o Estado de Israel, que, enfim, Israel, no caso, o país que continuaria existindo, e aí existiria a criação de um Estado palestino. Mas, com essas falas de Donald Trump, ele basicamente enterra essa possibilidade, não? Pois é. Veja só. Quando foi criado o Estado de Israel por uma resolução da ONU em 1948, era prevista a criação do Estado palestino. Inclusive, a faixa de Gaza tinha uma conexão com a Cisjordânia, uma fronteira terrestre. E Jerusalém ficaria sob tutela internacional. Os palestinos não aceitaram aquele acordo. Israel fez 5 propostas de acordo, de formalização do Estado palestino, que não foram aceitas ao longo de décadas. Na última negociação que teve algum avanço, em 1995, com Isaac Rabin, que era primeiro-ministro de Israel, ele foi assassinado por um extremista judeu que não queria a criação do Estado palestino. E depois, em 96, que surge o Netanyahu na cena política, ele sempre se elegeu com essa bandeira de não entregar terras por segurança. Toda a questão é essa, os palestinos têm direito àquele território e a comunidade internacional tem aumentado o apoio à formalização do Estado palestino. Antes do ataque terrorista do Hamas, eram 139 dos 193 países da ONU que apoiavam a criação da Palestina. Hoje são 146, aumentou o número de países que reconhecem o Estado palestino. Então, a solução por 2 estados é uma solução que os Estados Unidos têm defendido há décadas, sempre foi a posição dos Estados Unidos,
e o discurso do Trump vai contra toda a política externa dos Estados Unidos defendida ao longo de décadas e a política externa defendida pela maior parte da comunidade internacional, Muriel. Professor, o senhor falava agora há pouco que é improvável que Donald Trump consiga, enfim, comprar a faixa de Gaza, como ele está falando, até porque a gente sabe que a faixa de Gaza não está à venda. Mas nesse caso, diante dessas discussões do Estado palestino e a quem pertence a faixa de Gaza, nesse momento, depois, durante esse cessar-fogo, inclusive, queria entender qual pode ser esse caminho, esse movimento por parte de Donald Trump. A gente sabe que os países árabes vão condenar as falas de Donald Trump, assim como já condenaram semana passada. Países da União Europeia também devem seguir esse mesmo caminho, como já fizeram semana passada também. Mas quero te ouvir sobre essa possibilidade de Donald Trump de querer comprar a faixa de Gaza, ou se ele pode deixar para lá. Mas se ele quisesse realmente, como está falando, qual movimento ele deveria fazer? E pergunto se isso seria possível também. Bom, primeiro, para ele comprar, ele precisa comprar de alguém, né? Porque Exato. quem governa a faixa de Gaza é o Hamas, mas a autoridade palestina é reconhecida como o governo dos palestinos. E a autoridade palestina é um grupo que se opõe ao Hamas. Eles tiveram, inclusive, uma guerra na faixa de Gaza em 2006, quando o poder foi tomado pelo Hamas um ano depois de 2007. Nunca mais teve eleições, nunca mais teve abertura para nenhum tipo de transição de poder. Então, de quem seria comprado e assim, os Estados Unidos reconstruiriam, mas não é para os palestinos morarem lá, para onde os palestinos iriam? É uma questão importante, porque 2 milhões de pessoas, Muriel, é equivalente à população da Estônia, por exemplo, de um país bastante conhecido, ou da Macedônia do Norte, é uma população gigantesca. O que acontece com essas pessoas? Elas têm direito a uma vida digna, elas têm direito a serem respeitadas, a serem reconhecidas. É claro que aquele território tem que ser reconstruído, mas retirar isso das pessoas que vivem ali, aquelas terras são habitadas há milênios. Então, veja, não é uma estratégia plausível. Talvez o que o Trump queira seja trazer os países árabes para a mesa de negociação, mas não tem funcionado. Hoje, o Netanyahu, por exemplo, disse que os palestinos poderiam ser movidos para a Arábia Saudita. Isso pegou muito mal com o governo saudita, que não quer fazer um acordo de reconhecimento com Israel, continuar nos acordos de Abraão, caso não haja uma solução para 2 estados, israelense e palestino, Muriel. Professor Vitélio Brustolin, peço que você continue com a gente vai continuar repercutindo esse cenário e essas falas recentes de Donald Trump e já eu volto a te chamar.